Se alguém lhe perguntasse aqui hoje, qual é a sua missão? Qual é a sua tarefa? Você foi chamado para quê? Qual é o seu chamado? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual seria a sua resposta? Êxodo capítulo 3, e nós leremos apenas os versículos 1, 2, 3 e 4. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Os irmãos que encontraram Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, por favor, digam amém. A palavra do Senhor diz assim a nós: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E os que podem digam amém. Obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu me recordo, e desde ontem e hoje também, pensando nesse momento, obrigado, eu me recordo que nós encerramos na reunião passada levantando uma pergunta que eu considero que ela é central a todos aqueles que, com seriedade e com verdade, buscam cumprir o seu ministério. E a questão que nós levantamos é do que realmente é capaz de sustentar um líder cristão, um obreiro. O que é capaz de sustentar um obreiro no exercício do seu ministério em momentos de grande angústia? Diante de um quadro que se coloca ou que se apresenta diante de um obreiro, seja um quadro de dificuldades familiar, pessoal, espiritual, financeiro, ministerial, seja lá uma má compreensão de alguém, uma perseguição de alguém, o que é que sustenta um obreiro no exercício do seu ministério diante de um quadro de angústia? E aí, quando eu falo de angústia, eu não estou falando de mero sentimento. Eu estou falando de uma provação, de uma prova acentuada, de um tempo nunca antes vivido. O que é capaz de sustentar um obreiro diante de um quadro desse? E quando nós olhamos para muitos personagens da Bíblia, e nesse caso em especial Moisés, nós percebemos que, aliás, a partir inclusive do exemplo de Jesus, o que é que foi capaz de manter Jesus exercendo a sua missão, firme no seu propósito? Se nós colocarmos a vida de Jesus, o ministério de Jesus, em paralelo, ou de Moisés em paralelo ao de Jesus, e outros grandes personagens, nós chegaremos à conclusão de que
Só existe uma coisa que é capaz de sustentar um obreiro no exercício do seu ministério em tempos de angústia. E não é outra coisa senão a clareza da sua missão. O que de fato você foi chamado para fazer. E se alguém lhe perguntasse aqui hoje, qual é a sua missão? Qual é a sua tarefa? Você foi chamado para quê? Qual é o seu chamado? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual seria a sua resposta? Qual é o nível de clareza que nós temos daquilo que nós chamamos de chamado? Porque é esta clareza da missão que garante ao obreiro eu não diria a tranquilidade, mas a convicção de que, independente do que esteja acontecendo à sua volta, ele tem algo a fazer. Ele tem uma missão a cumprir. Então a clareza que Moisés tinha da sua missão lhe deu, ainda que de forma trôpega, imperfeita, mas ele cumpriu a sua missão. Agora, de onde vem esta clareza? Esta clareza não vem de meras conversas. Esta clareza não vem de estudos. Estudo cumpre um outro propósito. Mas esta clareza, ela só pode resultar de uma experiência do chamado. Não existe a possibilidade, repito, não há como alguém, e aí eu estou falando de chamado verdadeiro, de comprometimento de alma, comprometimento de mente, comprometimento do tempo. Só poderá haver isso se você, ou se nós de fato, tivermos passado pela experiência verdadeira de um chamado. E quando olhamos para o chamado de Moisés, algumas coisas começam a ficar claras para nós. Por exemplo, ao olhar para o momento em que Moisés é chamado, nós identificamos em primeiro lugar a natureza desse chamado. De onde vem o chamado de Moisés? A iniciativa é de quem? Vejam que Moisés não procura Deus. Aliás, Moisés nem queria ouvir a Deus. Moisés é um fugitivo. Moisés está fugindo de si mesmo, de sua própria história. Moisés é um fora da lei. Moisés é um improvável. Moisés não quer saber nem dos deuses do Egito, muito menos do Deus de seus pais. Tanto que Moisés não está interessado em ouvir a Deus, que Deus teve de se prover de um fenômeno, que é a sarça pegando fogo e não se consumindo. Porque caso contrário, Moisés não pararia para ouvir a Deus. Deus tem as suas formas de chamar a nossa atenção. E é impressionante como que coisas que, a depender com a ausência da ação de Deus, é consumida. É impressionante como coisas perecíveis chamam mais a nossa atenção do que só Deus. Por que Moisés não quer ouvir Deus?
mas quer olhar para uma sarça que pega fogo e não se consome. Porque nós gostamos de coisas menos valiosas do que Deus. Mas quando Deus tem um propósito, Ele insiste ao ponto de, ok, se você precisa de uma sarça que pega fogo e não se consome para parar e me ouvir, então eu faço isso. Mas a iniciativa não é de Moisés. Não é Moisés que diz, eu quero ser usado. Não é Moisés quem vai atrás de Deus. A iniciativa é de Deus e não de Moisés. A escolha é divina e não humana. O primeiro passo não é de Moisés. O primeiro passo é de Deus. E aí aqui já destrói qualquer ideia de grandeza de Moisés. Porque se nós não tomarmos cuidado, a gente valoriza mais a Moisés do que a Deus. Moisés, um grande líder, um líder extraordinário. Ora, mas ele só foi o que foi porque Deus falou com ele e insistiu com ele. Porque não é Moisés quem vai. A natureza da chamada de Moisés, esta natureza, ela opera em favor da missão de Moisés em 3 dimensões. A primeira, na dimensão do próprio Deus, isto é, esse chamado de Moisés, ele tem em Deus a sua fonte de autoridade. Moisés não fala em nome de si mesmo. Tanto que quando ele ouve a Deus, qual é a pergunta central dele? Quando me perguntarem, quem é que falou contigo? O que eu direi? Porque escute bem isso, e eu acho que isso aqui todos nós devemos carregar em nossos corações. Moisés pergunta isso a Deus porque ele sabe que o povo não ouvirá a nós por muito tempo se não estivermos falando em nome de Deus. O povo pode até inicialmente atender, tolerar, aceitar, aguentar. Mas se não for Deus falando através de nós, chegará o ponto em que o povo nos rejeitará. É isso. Por isso Moisés pergunta: se me perguntarem, quem é que falou contigo? O que eu direi? Qual é o teu nome? Quem é que está me mandando? Quem é que está me escolhendo? Porque na verdade as pessoas nos ouvem porque elas acreditam que foi Deus quem falou primeiro conosco. Ou nós achamos que o povo nos ouve por nossa causa? O povo me respeita. O povo aqui, pastor, o povo lá me respeita. Cuidado. O povo não te respeita. O povo acredita que você fala em nome de Deus. É por isso que ele sai de casa para lhe ouvir. Glória a Deus. Se eu pensar que as pessoas que trabalham em São Paulo, em outras cidades, em outras regiões, elas pegam trem, ônibus, carro, bicicleta, seja lá o que for, e elas vêm para o culto ouvir uma mensagem. Se eu pensar que elas fazem todo esse esforço para me ouvir, eu estou incorrendo num erro grave.
As pessoas se esforçam para ouvir quem prega ou quem ensina, porque elas acreditam que é Deus quem está falando. Então é por isso que primeiro o chamado de Moisés nos mostra a primeira dimensão: Deus é a fonte de minha chamada. Segundo, olha a segunda dimensão. Essa dimensão é diante dos liderados, porque as pessoas se submetem a Moisés por causa da autoridade de Deus. E aí não é minha voz, não é a impostação da minha voz, não é a oportunidade que eu tenho. Não, pelo contrário, é porque as pessoas entendem que eu estou imbuído da autoridade divina. E nós não podemos confundir autoridade com autoritarismo, autoridade com imposição, autoridade com voz forte, autoridade com me respeita porque eu estou... Pediu respeito, já perdeu. Obreiro tem que ser educado.